Olá, uma boa noite para vocês que estão aí chegando em nosso estudo bíblico, nosso próximo episódio, nosso novo episódio de estudos bíblicos que nós estamos aqui realizando também em nossa comunidade luterana. Sejam todos bem-vindos também a esse momento especial. Hoje nós queremos falar sobre um versículo que foi indicado pela dona Ilka, da nossa comunidade, e eu acho que está travando aqui para nós. Deixa eu mudar aqui a nossa câmera, se está travando, só um pouquinho. Pronto, agora está melhor. Eu acho que estava travando, né, pessoal? Então, boa noite para vocês que estão aí conosco, nesse nosso quarto episódio da nossa nova temporada, verso 1. Nós queremos hoje estudar um versículo que fala para nós também de uma palavra muito importante para os nossos dias. Todos nós queremos também que as coisas também cooperem para o nosso bem. Nós estamos passando aí por um período de pandemia de novo difícil, um período conturbado, e a gente sempre almeja, nós sempre desejamos que as coisas ocorram bem, ou que no final tudo dê certo, tudo fique tranquilo, e que as coisas também, né, conspirem ao nosso favor. Né? Mas quando vem doença, quando vem enfermidade, nem sempre isso funciona, e parece que muitas vezes nós ficamos assim: será que Deus tem ouvido as nossas orações? Será que Deus tem compreendido o nosso clamor? Será que Ele esqueceu de nós? Será que as promessas de Deus ainda estão valendo para nós? Então, nós queremos falar sobre isso, e por isso eu quero convidar a vir aqui na nossa mesa de conversa para hoje, quero convidar o pastor Daniel Porte, ele que é lá de Jaraguá do Sul, ou melhor, ele está pastoreando a comunidade Apóstolo Pedro em Jaraguá do Sul. E então, pastor Daniel, fique à vontade, talvez possa apresentar da onde você veio, o que você anda fazendo por aí, né, como é que é a sua comunidade, né, um pouco da sua vida, da sua família. Seja bem-vindo, obrigado por sua presença entre nós. Boa noite, pessoal. Obrigado, Marcos, pelo convite. Também é uma oportunidade de estar com vocês aí mesmo na distância, isso sempre me alegra. Eu sou Daniel, então, e coloquei só Daniel aqui porque eu prefiro ser chamado assim, então não tem problema nenhum, mas sou pastor na comunidade luterana aqui do Centro, Apóstolo Pedro. Já desde janeiro de 2004 eu estou aqui, eu sempre tenho que usar os dedos para ficar calculando quantos anos já são isso, mas você pode calcular em casa também. Então, vim para cá, a primeira comunidade, fui enviado pela SLB, o centro de formação foi São Leopoldo, morava perto de São Leopoldo, e a opção então foi por lá. Sou gaúcho de Três Coroas, e uma comunidade também de onde saíram muitos estudantes de teologia também, na época que eu saí. Então, vocês têm perto aí de vocês o Vitor, que era jovem no grupo que eu liderava, e o Vitor hoje está aí em São Bento também. Então, na nossa época saíram muitos, alguns para São Bento, outros para Curitiba e São Leopoldo. Então, estou em Jaraguá do Sul, minha esposa Graziela é da Grande Florianópolis. Quando eu a conheci no último dia do meu estágio no centro de Florianópolis. Ela era da comunidade de Campinas, São José, e atualmente os pais dela moram em Santo Amaro, e também pertinho aí de onde o Marcos é. Então, nós temos um filho, Heitor, que vai fazer 12 anos agora. Então, é esse tempo aí, um pouquinho de quem nós somos e onde nós estamos. Não sonhava em vir para Santa Catarina, nem para estágio, nem para desenvolver o trabalho que Deus me chamou, mas nesse prazo aí já estou esse tempo todo aqui. Legal, pastor Daniel. E só para lembrar também aí que eu conheci os teus sogros, né? Na época que eu fiz um trabalho voluntário lá em Santa Maria Imperatriz, eu ia visitá-los na casa deles lá, né? Então temos aí alguma coisa nos conecta, né? Sim, sim. Acabei falando um pouco da comunidade, né? Mas a Pedro é a comunidade do centro aqui de Jaraguá, e nós somos hoje 3 pastores aqui, somos uma comunidade só. Então, além de mim, ainda está o William Bretzky aqui, que está 1 ano e meio a mais do que eu,
e ainda o pastor Rafael Coelho, que agora já está 6 anos com a gente. Nós somos 3 trabalhando na mesma comunidade. Legal, Daniel. Enquanto a gente se prepara para o nosso estudo, hoje a nossa segunda câmera aqui não está funcionando, o negócio está meio derrapado, hoje deve ser a chuva. Eu sei que a chuva está chegando de Jaraguá também, aí Está chegando. Né? Então, eu vou hoje nós vamos ficar com essa câmera mesmo, a principal aqui. E eu quero dar uma boa noite aqui para o pessoal. Então, Daniel, depois a gente volta aí. E ok. Eu estou ouvindo a minha voz aí, talvez esteja muito alto o som aí, não sei, né? Mas tá dando, eu estou conseguindo me ouvir aí. Para mim está tranquilo. Então tá bom. Já voltamos aí, Daniel. Eu vou dar um olá para o pessoal aqui e a gente já começa o nosso estudo aí. Para o pessoal que está chegando, quero dar boa noite aí para vocês. Deixa eu ver aqui quem está conosco nessa noite. Boa noite, Hildebrando Kaiser. Seu grande, lá de São José do Mantimento, onde eu fiz o meu PPHM. Que legal, Brand, te ver aqui conosco. Uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Dona Ilka, Ismael assistindo, Dona Ilka que sugeriu o versículo de hoje, que nós já vamos descobrir. Se você já viu os nossos anúncios aí, já sabe qual é, né? Já deve ter pesquisado aí na Bíblia. Paulo Baia, aqui também, que já fez estágio conosco, estudante de teologia. A Tati, Lorena, boa noite. Também a Adriana Littin. Não vou nem dizer mais aonde que é a Adriana, né? Todo mundo já sabe de onde ela é, de Guarulhos. Boa noite, Margit. Boa noite, Marco Antônio da Paixão, aqui conosco também. Marlene, Rodrigo, Evelyn, boa noite também. Ela manda uma boa noite para todos nós aqui, da Luterana, aqui do centro. Boa noite, Rosane. Boa noite, seu Edson, presidente da nossa comunidade aqui. Boa noite, Úrsula. A Márcia, primeira-dama, né? A gente sempre brinca com ela. Boa noite, Jacira. Boa noite, Marcela e família. Jonas, lá de Buriti. Não esqueci agora, hein? Boa noite, Jonas. Legal estar aqui conosco. Helenice. Cilinta, boa noite, lá de Schroeder, lá pertinho de Jaraguá. Não sei se a Cilinta conhece o pastor Daniel ou não. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Você conhece lá de Schroeder? Não, Daniel. Vai que, né? Aqui, ó. Vou botar aí para você aí, ó. A Cilinta Hamburg, lá de Schroeder, né? Boa noite, Sirlene. Boa noite, Deli. Conhece não, Daniel? Não? Acho que não. Pela fotinha eu não reconheci, não. Mas você falou do Paulo Maier, que você pois citou eu ia aí. O Paulo é daqui, né? Eu acho que eu fiz o casamento dele, ele pode confirmar aí depois, mas acho que eu fiz o casamento dele e da Michelle. Enfim, tanto tempo que eu não lembro mais de tudo. Quem é também da região aí é o pastor Marcelo, que né, pastoreou aqui a comunidade também, né? A família é daí, né? Marcelo é daqui. Não sei qual comunidade. Não sei qual é a comunidade deles. Eles eram da Vila Lense, eu acho. Mas a família dele ainda mora uma parte aqui do Marcelo. Isso. Mas que legal, estamos aí, então, para iniciar o nosso estudo. Nós queremos, assim... a Cilinta disse sim. Agora, não sei se assim se conhece você. É mais fácil o pessoal nos conhecer, né? Do que nós conhecer todo mundo. Ainda mais Jaraguá, que tem muitas paróquias, Schroeder, tudo ali pertinho, Guaramirim, né? Tantas comunidades, né? Mas isso aí, Paulo, pode falar. Quer dizer, a gente acaba fazendo também aqui no nosso esquema plantões e sepultamentos nas outras comunidades, então, de fato, o pessoal enxerga a gente, mas a gente não sabe quem são. Desculpa aí, se você me conhece, não te conheço, desculpa. Não, isso é muito comum aí. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Nós queremos iniciar nosso estudo e nos preparar para esse tema tão importante. Mas antes de entrar no versículo, vamos aí nos preparar para uma palavra de oração, pedir para que Deus também abençoe o nosso estudo. Então, vamos lá. Convido para você que está aí nos acompanhando, nós também abaixar nossas cabeça, pedir para que Deus abençoe nosso estudo de hoje. Nós queremos aí nos debruçar sobre a palavra de Deus. E eu convido, assim como você está, para orarmos. Senhor nosso Deus,
nós te agradecemos e te louvamos por termos esse momento agora de estudar a tua palavra. Abençoe, ó Deus, cada diálogo, cada momento que teremos para trazer também na tua presença, e também na presença daquelas pessoas que estão aqui assistindo, o conteúdo da tua palavra, o conteúdo de fé para nossas vidas. Deste versículo que muitas vezes recitamos, falamos, muitas vezes colamos como um adesivo em nosso carro, mas nem sempre entendemos a profundidade, o que isso significa também para o nosso caminhar contigo. Por isso, Senhor, que teu Santo Espírito nos conduza, que teu Santo Espírito abra também nossas mentes e nossos corações para a tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela presença também do pastor Daniel entre nós e por ele ter aceito esse compartilhar da Escritura Sagrada. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, amados, o versículo de hoje que nós vamos estudar, ele é um versículo que está presente num livro, né? Um livro que é considerado, assim, o Evangelho do apóstolo Paulo, por assim dizer. Martinho Lutero, né, quando falou da carta de Romanos, é um texto de Romanos, ele trouxe isso de uma forma muito, muito profunda, né? E o texto que nós vamos ver hoje, né, pastor Daniel, ele tem a ver com este Evangelho de Cristo, né, numa perspectiva de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Né? Todo o contexto que nós vamos ver tem a ver com este Espírito Santo que guia nossas vidas, que nos ajuda em tempos de fraqueza e que nos dá e garante promessas de Cristo. E a carta de Romanos, né, antes de entrarmos no versículo, mas talvez é importante lembrarmos que essa carta de Romanos ela tem um significado muito importante também para a nossa fé luterana, mas para a fé cristã como um todo. Eu vou colocar uma frase aqui, só para a gente ter uma noção do que representa, né? Martinho Lutero, ele escreveu no seu prefácio a seguinte frase: esta carta é a peça mais importante do Novo Testamento. É o evangelho mais puro e é de grande valor para o cristão. Não somente para ser memorizada, mas também para dela se ocupar diariamente. Então, pastor Daniel, carta de Romanos é a carta de hoje, nós vamos pensar um versículo de uma carta gigante com um conteúdo teológico imenso, né? De fato, dá para encontrar o Evangelho na sua essência nessa carta, quais seriam as suas primeiras palavras assim para introduzir este versículo a partir da carta de Romanos? No nosso versículo mais específico, e é interessante isso, eu não lembrei dessa frase de Lutero, eu já tinha lido também, mas num determinado momento aqui das minhas anotações, eu escrevi isso assim, de que uma frase desse versículo, ele para mim é o evangelho que tem na carta, e é aquilo que sempre de novo nos revela quem Deus é e o que Deus faz por nós. Depois eu volto nele também. Romanos para mim é uma carta especial e eu não sei quantas vezes eu li, mas meu personagem preferido é Paulo. Então, tudo que diz respeito a Paulo tem um lugar precioso no meu coração. Mesmo que eu trabalhe na comunidade Apóstolo Pedro, meu preferido é Paulo. Pode falar? Tá. Eu só ia falar um pouco, talvez, do contexto aí, né? Não sei se cabe isso, Marcos, mas Paulo, de fato, na minha ótica, ele se apresenta para essa comunidade que ainda não conhece ele. E aí, quando a gente pensa em Romanos como a peça mais importante, como Lutero diz, Paulo está se apresentando e ele descreve a sua teologia para essa comunidade que não o conhece. Talvez, se a gente quisesse comparar um pouquinho com a nossa realidade de SLB, seria aquele momento em que a gente escreve o nosso posicionamento teológico, que vai para as bancas, antes de nós sermos admitidos no ministério. Ali deveria conter tudo aquilo que nós cremos e o que nós podemos defender a partir daquilo que nós vivemos com o nosso Senhor. Então, Paulo coloca isso no papel
Acho. Paulo, ele deve ter pensado muito para escrever isso. Também a própria carta revela que ele tem essa intenção de conhecer essa comunidade, já no capítulo 1, né? Quando ele diz anseio vê-los, né? Ele está mandando a carta na frente dele para dizer, esse sou eu, vocês talvez ouviram algumas coisas a meu respeito, mas o que eu creio e o que eu quero fazer entre vocês está aqui. Talvez a gente não consiga encontrar um capítulo que não tenha algo decisivo para o nosso ser igreja evangélica, nessa carta de Paulo aos Romanos, né? Bom, o versículo, eu acho que tendo essa base aí, né, entendendo que essa carta ali tem um significado importante para a fé cristã, e como você colocou, né, Daniel, Paulo está escrevendo para uma comunidade que ele não conhecia, né, então ele tinha que, de alguma forma, se posicionar, e por isso que é uma carta tão importante, né, o versículo, então, está nessa perspectiva de quase que um posicionamento teológico, uma confissão de fé, né? Ele está resgatando pontos importantes da fé cristã. Então, não é só um versículo solto no ar, mas ele está envolvido, né, em algo bem maior aí do que só o versículo em si. No estudo anterior, o pastor Ednilson, aqui de São Bento, nós estudamos sobre o versículo, agora até fugiu, mas não é qual foi o versículo que nós estudamos. O pessoal me ajuda em casa. Fugiu agora, né? Mas nós estávamos falando de que tem versículos bíblicos que só dá para ser entendido o versículo de a verdade vos libertará, né? João, do Evangelho de João? Do Evangelho João de João. 8:31. Agora fugiu, cara. Nossa, tô ficando velho. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso, obrigado. E ali a gente viu, né, que há versículos bíblicos que só dá para ser entendido olhando ao seu entorno, né? Tem versículos que são claros por si só. E eu creio que esse versículo que nós vamos ver hoje, ele precisa de um contexto para ser entendido, senão nós podemos fazer aí uma má compreensão, ou até podemos ficar decepcionados com Deus, se nós usarmos esse versículo talvez fora do seu contexto, né? E o versículo de hoje, então, vou colocar aqui para o pessoal poder acompanhar, é o versículo que nós queremos ler, de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos ver? E aí, pastor Daniel, a pergunta que não quer falhar, que não quer calar. As coisas cooperam ou não cooperam para os que amam a Deus? E aí? Alguém já te fez essa pergunta? Já. E também já fui consolado com esse versículo algumas vezes, mas de uma maneira reta, assim, depende do momento que a gente está vivendo. Dependendo da situação da nossa vida, é mais difícil tomar esse versículo como palavra de Deus para nós. E eu uso a NVI como a minha Bíblia de leitura, normalmente, às vezes também a NVT, mas esse Deus que age em todas as coisas, ele por muitas vezes nos é oculto. A gente pode até assumir isso como uma confissão de fé nos momentos de fragilidade, mas se a gente for bem sincero, tem momentos onde a gente duvida do agir de Deus na nossa vida. Uhum. E talvez a pergunta ali que precisamos fazer, né, quando olhamos todas as coisas cooperam, né, a pergunta é: cooperam para que bem? Que bem é esse, né? Ou seja, o que Paulo está querendo dizer de alguma forma nesse sentido, para que a gente não caia num erro, né? Num erro de dizer, olha, a Bíblia diz que na vida do cristão tudo vai dar certo, né? Porque ela diz que todas as coisas cooperam para o bem. Se tudo coopera para o bem, o cristão, então o verdadeiro cristão, né, nada vai dar de errado na vida dele.
né? E talvez a pergunta que a gente precisa sempre fazer é: que bem é esse? O que é esse cooperar? E o que são todas essas coisas, né? O que, de fato, Paulo está falando nesse sentido? E acho que o Romanos 8, né, Daniel, ele ajuda a entender, né? Paulo está falando de um contexto aí, de uma vida guiada pelo Espírito Santo, né? É um versículo que serve para quem já aceitou a Cristo e para quem vive na presença de Cristo e deseja viver a vontade de Cristo em sua vida, né? Isso também é algo importante. É para esse público que ele está falando. Então, você, lá no início, você tem que colocar um pouco do contexto já do versículo. Se quiser colocar agora, fique mais à vontade, sabendo qual é o versículo agora. Tá? Eu até, às vezes, quando a gente agora conversa com alguns cristãos que nos momentos de dificuldade ainda trazem à memória esse versículo e as coisas não estão acontecendo, entre aspas, para o bem, conforme eles estão imaginando, inclusive traz culpa, dizendo, bom, mas se Deus está prometendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Ele, e comigo não está acontecendo isso, a lógica, a matemática disso eu não amo Deus. E a gente pode muito facilmente se pegar nisso. Talvez o contexto... Só uma ponta. Nós até podemos julgar o outro a partir disso, né? Claro. Se alguma coisa está acontecendo, se o bem não veio para ele, significa que ele não ama tanto a Deus como eu amo, né? E isso é bem comum de ver em algumas igrejas neopentecostais, porque quando você não é abençoado financeiramente é porque há algum pecado. Você não está fazendo um sacrifício que Deus valorize tanto, e por isso você não é abençoado. E vem de encontro a esse versículo também. Quanto ao contexto e a chave para interpretar ele, eu concordo aí com o que tu já falou também. Ele é o contexto de quem agora está vivendo uma vida sob a orientação do Espírito Santo. E aí a gente precisa ouvir aquilo que não se ouve, né? O Espírito Santo vai nos conduzindo de uma maneira diferente do que os nossos olhos veem, né? Ele vai nos conduzindo pelo que ele vai nos falando. E aí a gente pode também entender que o Espírito Santo fala através dos irmãos, fala através da palavra, mas ele não deixa a gente andar sem orientação. Para mim, a primeira coisa do versículo é separar essa parte, e eu estou usando a NVI, como eu já disse, sabemos que Deus age. E, para mim, se o versículo terminasse só nisso, isso é o evangelho para mim nesse versículo. Nós não temos um Deus que se despreocupou depois da criação, nós não temos um Deus que nos abandonou à própria sorte, é um Deus que ainda hoje continua agindo. E numa análise talvez um pouquinho anterior, Deus também não precisa que eu o ame para que ele faça algo em meu favor. Deus não precisa que eu ore para que a mão dele agora comece a se mover da eternidade para fazer alguma coisa. Deus faz. E se nós conhecemos bem Deus, essa outra parte do versículo nem precisava existir. Se Deus age, sempre vai ser para o bem, né? Nós não cremos num Deus que age de forma maldosa em relação a nós. Também não estou descartando agora o juízo, certo? Não quero ser leviano com isso. Deus, em algum momento da história, também vai executar juízo contra o ser humano pecador. Mas, para mim, se terminasse nesse pequeno recorte do versículo, eu já teria suficiente. Sabemos que Deus age. E nesse sentido, né, Daniel, olhando para... Eu dei uma pesquisada, eu sempre gosto de pesquisar o grego, as palavras, entender ali, porque o pessoal aqui da comunidade também curte muito essa análise, né, dos termos que é usado. Ali a gente vê que, de alguma forma, a NVI ela está muito mais próxima do conteúdo, da ideia, né, que está por trás ali do versículo, né, porque geralmente a gente lê o versículo, sabemos que todas as coisas cooperam, né? Parece que, assim, o mundo conspira em nosso favor, né? As forças do universo, né, elas nos favorecem, né?
Verdade. E quando ele coloca, sabemos que é Deus que age em todas as coisas, para que daí elas cooperem, nós vemos que não são as coisas que cooperam, né? Não é o universo, não são as forças vitais, mas é o Deus do universo que age por meio das coisas, né? Porque muitas vezes a gente está nessa ideia, né? As coisas estão conspirando contra mim, né? Ô, Senhor, Sim. por quê, né? E baseado nesse versículo, a gente muitas vezes também trabalha isso, né? A palavra grega, né, tu fala que o pessoal gosta disso, aí é sinergei, né? O Marcelo conectado aí, pode ser que agora o professor de Novo Testamento derrube a gente, né? Sempre é perigoso quando esses caras estão aí. Mas a palavra quer dizer justamente isso, um Deus que coopera, que continua trabalhando, né? Que trabalha em favor. Então não é a natureza, não são as coisas conspirando a nosso favor. É o Deus que desde a eternidade que fala, age para o bem daqueles que são a sua criação, né? E eu assisti um pouquinho do que o Roger falou do primeiro versículo de vocês lá de Gênesis, né? Deus chama a existência a todas as coisas e de novo nesse versículo a gente vê isso, né? Que Deus continua trabalhando. Ele não descansou depois, não descansou eternamente depois da criação de tudo. Jesus até lembra disso, né, em João 5, quando Jesus está numa situação lá que questionam por que ele está fazendo milagres no sábado, né? E Jesus diz, meu Pai continua trabalhando até hoje. Deus age. Ele não cruza os braços e fica vendo a gente se debatendo com as nossas mazelas. E aqui eu acho que um ponto importante que a gente já podia trabalhar, né, é esse cooperar ali que nós estávamos comentando, essa sinergia das coisas, né, deixa eu colocar aqui de volta, né, esse trabalho conjunto. Então, podemos dizer assim, né, Deus, ele age por meio de todas as coisas, né, ele age na nossa história através das coisas, as coisas que podem ser circunstâncias, situações, até mesmo crises, dificuldades, adversidades, mas também alegrias, bênçãos. Ele coopera, todas as coisas, então Deus age por meio todas essas coisas para o nosso bem. Claro, nós podemos ver ainda que é o bem, mas então sempre olhar esse versículo como um agir de Deus por meio de todas as coisas, né? Um agir de Deus que está por trás de todas as coisas. Talvez não no sentido de que até poderia trazer aqui a pergunta que a dona Ilka faz aqui, ela que sugeriu o versículo, deixa eu colocar aqui a questão que ela colocou. Ela colocou assim, digamos no sepultamento, vamos ficar nesse versículo, né? Não fique triste, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou seja, talvez não seja o versículo indicado, porque não é mais por mais que ele fale ali no final, versículo 29, versículo 30, da glorificação dos filhos de Deus, e tem a ver a salvação, mas talvez não seja o mais indicado, né? Nesse sentido, não é bem nesse sentido, né? No final, Deus tem tudo sob controle, não fique triste, né? Não chore, né? Eu acho que não é bem nesse sentido, né? Mas depende como nós entendemos o sepultamento também. Porque se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, o sepultamento ou a morte é só mais uma coisa da nossa vida que faz parte do agir gracioso de Deus em nosso favor, nos levando para a eternidade. Então, no sepultamento de um crente, de alguém que eu conheço, trovoada aí, aqui parece que limpou. Então, dependendo de quem é o sepultamento, eu poderia citar e trabalhar esse versículo sem problema nenhum. Mas como um consolo diante de uma morte trágica, dizer, não, Deus sabe que Deus está agindo, está fazendo algo bom, acho que essa percepção no tempo presente a gente não vai conseguir ter, e aí essa palavra não consola. Deus continua agindo. Desculpa. Pode falar. Aí eu acho que a gente entra num ponto,
A gente entra num ponto bem legal, né, Daniel? Então, o problema não está no versículo, está em como nós utilizamos esse versículo de forma adequada, né? Sim, sim. Porque a questão do bem, a questão do bem que tu também já levantou aqui, a gente entende bem hoje de uma maneira, minha impressão, muito diferente do que Paulo entendeu, né? Se Paulo olhasse para as circunstâncias para falar de um Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a gente teria que dizer, Paulo não amou ao Senhor porcaria nenhuma, com o perdão da palavra porcaria. Porque se a gente lê Atos, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado e dado como morto. Paulo naufragou quando ele está indo para Roma. Foi picado por uma cobra. E aí a gente diz, poxa, se depende das circunstâncias para a gente assumir esse versículo como de fato um Deus que age em nosso favor, Paulo entendeu alguma coisa errada. Paulo não entendeu bem o que é bem. E aí eu acho que bem, nesse versículo, talvez tenha que ser escrito com um bem, com uma letra bem maiúscula. Jesus na cruz faz aquilo que é para o nosso bem e é definitivo, e aí não importam mais as circunstâncias da vida. Claro que eu não quero sofrer, eu não quero ser apedrejado, preso, não quero naufragar, eu não quero ir mal nos relacionamentos, nos negócios, eu não quero sofrer, eu não quero sentir solidão, eu não quero perder as pessoas que eu amo, mas isso está numa outra categoria. A gente entende bem como esse bem-estar que todos nós buscamos, e também não vejo problema nisso. Nós podemos e devemos trabalhar para que a gente tenha conforto, alguma segurança, mas não é disso que Paulo está falando, na minha impressão. Ele está falando de um bem com letra maiúscula. Pode falar, Marcos. E eu gostaria de aproveitar, o Daniel, aproveitar o gancho que tu colocou do Paulo ali, porque assim, deixa eu voltar aqui. Que nem tu falou, né? O Paulo foi alguém que viveu a experiência de passar por tribulações, por adversidade, por situações complicadas, né? Um espinho na carne, e ele escreve esse texto, né? Se a gente olhar o contexto, acho que é bem interessante, porque o que vem um pouquinho antes do versículo 28 aponta para esse fato, e o que vem depois aponta para o que Deus tem como nosso maior bem, né? Qual é o bem que ele está nos levando? Quando nós olhamos, por exemplo, os versículos ali 18 a 25, né, nós vamos, ali Paulo fala de que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, que ele intercede por nós, né? Ou seja, se ele auxilia em nossa fraqueza, isso significa que nós somos pessoas fracas, que dependem do agir de Deus e que passamos por dificuldade. Porque se nós, como cristãos, não passássemos por dificuldades, o Espírito Santo não precisaria nem interceder por nós, né? Nós já estamos na glória e é só viver o bem, né, o sentido humano, a eternidade já aqui de forma plena, né? Mas quando o Paulo fala, olha, quem vive por Espírito vive em novidade de vida. Mas essa novidade de vida não significa isenção de problemas. Mas temos um Espírito que nos auxilia em tudo isso. E aí vem o versículo. E aí Paulo diz, olha, nós sabemos, né? Nós sabemos. Como nós sabemos? Eu já passei por isso e vi com os meus próprios olhos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? É bem interessante essa ponte que ele faz ali, né? É uma boa lembrança, né? O 26 fala disso, né? Do Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza, e ele vai finalizando o capítulo falando ainda daquele que não poupou seu único filho, mas o entregou por nós, não faria por nós qualquer outra coisa. Então é uma convicção de Paulo que nasce de um relacionamento constante e diário com o Senhor. Não é uma frase escrita, pensada
olhando para as circunstâncias e concluindo, a vida tá boa. Tô aqui, tô sentado na minha cadeira de balanço, esperando passar a pandemia. Não é. É um cenário que poucas vezes foi favorável a Paulo. E ainda assim ele diz isso. Né? Talvez ainda só, eu tenho para mim também que às vezes a gente não entende o agir de Deus no tempo presente. Às vezes a gente só consegue compreender o que Deus fez quando a gente olha para trás. Tu vê, é exatamente isso que eu estava pensando. E eu pensei até em 2 exemplos da minha vida para falar disso, de como no tempo presente a gente sente a dor e vai entender como Deus agiu, né, nessa situação algum tempo depois. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Família luterana, mas ninguém frequentava a igreja, quanto mais ter um compromisso de fato com Jesus. A separação dos meus pais, minha mãe teve uma brilhante ideia. Se o Daniel tem que ir para o trabalho da Juventude Mirim. E eu pensei depois, quando eu fui chegando na adolescência, por que eu tenho que ir para a igreja? Se a igreja não é importante para ninguém da minha família, por que eu tenho que ir? Mas a separação dos meus pais, que foi um processo traumático, complicado para todos os envolvidos e também para mim e para minha irmã, que éramos crianças. Mas esse é o ponto que Deus usa para começar a resgatar a gente. Então, eu sou o primeiro da minha família a conhecer Cristo. Depois vem minha irmã, depois vem minha mãe. Então, hoje, olhando 30 anos para trás, eu não posso dizer que Deus quis a separação dos meus pais, mas aquilo que era um momento trágico de família foi Deus construindo ao redor disso, agindo para o nosso bem, muito antes de eu pensar em amar Ele. Uma situação semelhante foi já na juventude, quando eu decidi estudar teologia. Quando eu decidi, parece assim um pouco forte, né? Quando eu deixei Deus me convencer disso. Mas, questão de um ano e pouco antes, eu terminei um noivado fruto de um namoro de 5 anos. E todo mundo na igreja apostava no casamento e não deu certo. E foi um momento de sofrimento e para mim, para a família, para os irmãos que estavam mais perto da gente, foi um tempo de solidão. E depois Deus vai me lembrando de um compromisso que eu tinha feito com ele de estudar teologia muito antes de ter começado a namorar. E agora, olhando para trás, quando eu vou para a faculdade de teologia, eu tenho a clareza, a certeza de que se aquele noivado terminasse em casamento, Deus ia ter que fazer alguma outra coisa para que eu fosse estudar teologia. Então, no meio das nossas mazelas, a gente não consegue compreender Deus agindo quando a gente está sofrendo. Quando a gente está sofrendo, a gente só quer alguém que nos acaricie. E às vezes a gente não vê a mão de Deus fazendo isso. Mas aí eu gostaria de pegar o gancho do alguém que nos acaricie, né? E aí eu queria entrar também. Algumas pessoas colocaram aqui que travou. Eu não sei se foi no computador delas ou se foi no nosso, né? Mas aqui a dona Ilka falou que não. E aqui também, para mim, parece que está tudo funcionando bem. Espero que sim. Pessoal de casa aí, se está funcionando bem, coloque que está funcionando para que a gente possa saber que está tudo ok. Essa chuva que está chegando aí, às vezes, dá uma instabilidade. Mas falando sobre essa questão a tua imagem, para mim, ela está bem embaralhada, mas eu te ouço bem, então talvez também seja isso. Não, você também às vezes dá uma travada na imagem, mas a voz bem tranquila. Ok. Deve ser a chuva aí que está complicada. O pessoal está dando ok aqui, está tudo funcionando.
Mas, pensando nesse sentido, eu quero colocar uma frase aqui, eu não sei se eu peguei ela ou não, deixa eu ver aqui, ó. Um evangelista, né, Ruben Torre, ele coloca assim, ó, Romanos 8:28 é um travesseiro suave para um coração exausto. Né? Acho que vai bem o que você colocou, né? Sabendo utilizar esse versículo da forma correta e entendendo o que ele está nos dizendo, ele se torna um versículo de consolo. Né? Agora, se pegarmos esse versículo e simplesmente jogar ao vento no momento de dificuldade, talvez ele não vai fazer sentido. Né? E aí compreender que ele está num contexto aí, de fato, de que Deus, ele, de alguma forma, usa todas as coisas da nossa vida para também viver o bem que ele tem para nós, né? E tem um teólogo que diz que até o Romanos 8:28 está dizendo sobre Deus nos prepara para nos tornarmos mais semelhante a ele, é o versículo 29 que vem depois, né? Sermos semelhante a Cristo, ou seja, entender e compreender o que é esse viver com Cristo, aí nós entendemos por que todas as coisas cooperam, né? Então, não é bem no sentido de que tudo vai dar certo, mas que Deus vai fazer com que tudo alcance o certo de Deus para a minha vida, aquilo que Deus tem preparado, né? Conforme os seus propósitos, que está lá no versículo também, que vem, está um pedacinho, a parte B do versículo, né? Então, é um versículo de consolo, sim. Para mim, é um versículo de consolo, é um versículo de esperança, e é um versículo que nos coloca nos braços de um Deus que age e continua agindo. É que, como você colocou, né? Naquele momento de dor, de morte, de turbulência, naquele momento de aflição, talvez não faça sentido isso. Mas com o tempo e percebendo o que Deus tem feito na minha vida, nós conseguimos olhar para o retrovisor da vida e dizer, e não é que Deus estava cooperando, não é que tudo isso fez parte de um processo, seja para o meu amadurecimento, seja para depender de Deus, seja para fortalecer minha fé, seja para me levar para um outro caminho que talvez naquele momento eu não percebia, né? Eu creio que tem esse consolo de Deus nesse versículo também. É verdade. Deixa eu só fazer um adendo aí nessa história aí de como Deus age, porque depois o Paulo e a Michele contam para a Graziela que eu falei do noivado e não citei que depois disso ela sem dúvida é o maior presente que Deus me deu. E não é só para fazer média com ela agora, mas vai que o Paulo e a Michele falem com ela. Então, no momento a gente sente dor e aí se vem, depende como a palavra ainda nos é dita, a gente ainda olha para dizer, puxa vida, mas mais do que eu amo Deus, como eu vou amar mais, né? Também tem outro segredo aqui, eu às vezes fico em dúvida se a gente consegue amar Deus conforme esse versículo quer, porque a palavra traduzida por amar a Deus aqui vem de ágape, né? Que é muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma concordância, muito mais do que o romance, é o sacrifício que Jesus fez por nós. Então, se o critério para Deus fazer o bem por nós é a maneira como nós nos sacrificamos por Ele, talvez a gente também tivesse que riscar esse versículo das nossas Bíblias, dizer, não alcanço, não chego lá. E aí, de novo, a gente volta para o Deus que age mesmo quando a gente não ama, para o Deus que age mesmo quando a gente não ora, para o Deus que continua agindo desde a criação até a eternidade. Eu lembrei também, quando citou a outra frase ali, agora não lembro do teu autor, Marcos, mas eu lembrei de uma frase também do Bonhoeffer, que também nesse contexto aí de estar preso, e ele escreve que Deus nem sempre satisfaz os desejos do nosso coração, mas ele sempre cumpre suas promessas. Então, se o nosso bem ou a nossa noção de bem está ligado aos nossos sonhos e planos que não se concretizam e lamentavelmente, não são todos os nossos sonhos e planos que vão se concretizar, a gente vai desconfiar de Deus. O outro lado da moeda é que Deus não deixa de cumprir o que ele prometeu. Sim. Ele não diz que a gente vai ter tudo que a gente quer, assim como a gente faz com os nossos filhos, né? Mas a gente vai cuidar até o fim.
Então, de fato, assim, não é um versículo que fala de prosperidade pessoal, familiar, sucesso na vida, né? Tudo vai cooperar e tudo vai dar certo, mas é um versículo que nos coloca para dentro do propósito de Deus para a nossa vida, né? Ou seja, as coisas cooperam para que os planos de Deus se concretizem, para que as promessas de Deus se concretizem na minha vida. E esse é o bem maior, né? Como a gente colocou o bem em letra maiúscula, né? É o bem de Deus visto na cruz que vem até mim. E aí, quando a gente vê ali os versículos anteriores, quando ele fala que Deus nos gerou, né? Nós vivemos em novidade de vida como filhos de Deus, aí a gente lembra que também nós, muitas vezes, como pais, que é pai e mãe, sabe, né, que nem tudo aquilo que o filho quer é o bem para o filho, né? E às vezes o pai e a mãe tem que dizer um não, às vezes o pai e a mãe tem que, às vezes, até colocar o filho ou a filha a viver certas experiências de vida para que cresça, amadureça, esteja preparado para o que vem pela frente, né? Colocar em certos desafios, permitir que também sofra algumas coisas para sofrer depois, ou lidar com sofrimentos maiores, né? Para quê? Para o bem dos filhos, para que eles estejam preparados, né? Então, a gente vê também, de alguma forma, meio que uma analogia, esse nosso Deus que é Pai, de alguma forma, ele também trabalha na nossa vida com isso, né? Para o bem, para vivermos o bem que ele tem preparado para nós. E não para vivermos o bem que nós almejamos e desejamos como uma prosperidade de vida também, né? E de novo, não que querer essas coisas seja pecado, né? Acho que a gente pode sonhar com essas coisas, a gente pode trabalhar para ter as coisas, mas não é garantia que Deus queira isso para a tua vida. E se Ele não quiser isso para a tua vida, a frustração que vem disso não é culpa dele, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de agir porque ele não fez exatamente como tu queria. E que bom que ele não faz exatamente como a gente quer, né? Porque senão, olhando para trás, a gente teria que dizer, puxa vida, deu tanta coisa que eu teria feito diferente e teria me arrebentado com isso, né? Então, que bom que Deus age em nosso favor, fazendo conforme Ele quer. Agora, uma pergunta que surge, assim, né, Daniel, não sei, pela tua experiência de vida, também, assim, às vezes, em aconselhamento, né, eu tenho percebido, assim, também que se não há nenhuma, entre aspas, prosperidade na nossa vida de fé, agora no sentido de riqueza e sucesso, mas prosperidade no sentido bíblico, né, de sermos bem-aventurados, de conseguirmos viver as bênçãos de Deus, de perceber o agir de Deus na nossa vida, se isso também não acontece enquanto estamos neste mundo com seus pesares, se não há nenhuma prosperidade na vida de fé, também dá para perguntar, opa, se as coisas também não estão cooperando, será que de fato eu estou amando a Deus? Será que de fato eu estou vivendo no Espírito? Será que de fato eu estou vivendo a partir daquilo que Deus quer da minha vida? Se fizer olhar de forma inversa, daí não pode pegar essa pergunta também, né? Eu só não sei se a gente pode apostar tanto no que a gente faz, até acho que não. Porque se dependesse de quanto eu amo Deus para Ele cuidar de mim ou para ter alguma coisa na minha vida, que bom que vocês não podem ler os meus pensamentos agora. Mas é assim, ó. Por outro lado, é perigoso a gente tirar totalmente a nossa responsabilidade disso, porque a gente também pode assumir um discurso evangélico, conhecendo alguns versículos de cor, mas que nunca passaram pelo nosso coração e pela nossa vida. E aí o secreto do nosso quarto talvez não exista, e então pode, acho que sim, se não tem uma caminhada, se não tem frutos, se não tem transformação de caráter, de vida, tem alguma coisa errada aí, com certeza. Não sei se foi nesse sentido que tu quis dizer ou perguntar. Sim, nesse sentido. Não no sentido de que a nossa prosperidade de vida prova o nosso amor, né? Acho que não é nesse sentido. Né? Se dar bem na vida ou não dá, não vai provar o quanto amamos ou não amamos. Mas sim, eu acho que sempre é um sinal que a gente precisa também se perguntar, né? Quando tudo vai mal, será que eu estou vivendo de fato, buscando a Deus
e amando esse a Deus acima de todas as coisas, né? Ou estou amando outras coisas e só quero o benefício de Deus no final, né? Nesse sentido, eu acho que são perguntas que acabam fugindo, né? Sim, sim, sim. E a gente pode linkar outras promessas ao lado dessa. Eu ainda vejo esse versículo como uma promessa para nós que escolhemos caminhar com Deus. O que ele promete de bem aqui talvez não seja exatamente o que a gente pensou, mas há uma promessa aqui. E há promessa em outros versículos de que Deus vai cuidar dos seus. E aí, se a gente pega João 10, por exemplo, quando Jesus diz que vem para dar vida e vida em abundância, quando a gente pega alguns dos versículos do Antigo Testamento, há promessas para aqueles que escolhem andar com Deus. Então, se tudo está dando errado, talvez a gente tenha que fazer uma revisão de vida e ver por onde a gente tem andado. Talvez os caminhos que a gente escolheu nos levaram para longe do Pai, assim como foi com o filho pródigo. Né? As decisões que ele tomou o afastaram do Pai. E sobrou só a lavagem, né? Uma coisa que talvez não podia entrar aqui, que eu achei bem interessante quando pesquisei, é a palavra todas as coisas, né? A palavra ali é panta, né? Tem um sentido teológico muito forte na Bíblia, né? Eu achei muito legal quando eu pesquisei, Daniel, tá? Diz assim, panta não é todas as coisas no sentido da totalidade das coisas, mas é cada parte que forma um todo, né? Quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando assim, é como se fosse um quebra-cabeça, na minha cabeça formou essa ideia, né? Ou seja, a nossa vida é um quebra-cabeça onde cada peça tem o seu lugar, cada peça tem um encaixe, as coisas vão se encaixando naquele momento que a gente, né, quem já montou o quebra-cabeça sabe, né, a gente monta, não consegue vislumbrar o todo, mas na medida que a gente vai vivendo com Deus, a gente vai experimentando o amor dele, vai concretizando certas promessas na nossa vida, parece que cada parte desse todo vai se fechando, até a gente conseguir, então, vivenciar o que é todas as coisas que operam, né? Então, eu acho bem interessante, quando eu fui pesquisar ali, que esse termo, planta, justamente, não é que o universo todo conspira a nosso favor, mas é cada parte, cada dia, cada peça, cada situação que formam um todo, né? Eles trabalham juntos, todas as peças trabalham juntos, e acaba tendo uma interligação de todos os fatos que acontecem na nossa vida para o nosso bem, para alcançarmos aquilo que Deus deseja na nossa vida, né? Achei bem legal, não sei se chegou a pesquisar ou não, mas me chamou a atenção nesse sentido, né? E saber que aí vem de novo, né? Que Deus está agindo em cada detalhe, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de Deus age só nas grandes coisas, né? Mas naqueles detalhes, naquela situação, às vezes naquele irmão que chorou comigo na morte de alguém, que não falou versículo nenhum, mas só chorou comigo, né? Naquela oração que alguém fez, naquele estudo bíblico que eu tive, são pequenos detalhes no sol que brilhou mais forte, né? Na água que eu pude tomar no momento de sede. São detalhes que, somando com outros detalhes, com outras circunstâncias, vão formando esse agir total de Deus na nossa vida. Então, para mim, chama muita atenção, assim, ver esse aspecto de Deus agindo em cada detalhe. A imagem do quebra-cabeça acho que fica muito boa com esse contexto dessa palavra aí. E talvez vocês também já tiveram experiência de deixar algumas coisas mais tempo expostas ao sol, né? E de repente elas vão ficando meio opacas, desbotam, e aí se a gente pensa no quebra-cabeça, tem muitas dessas peças da nossa vida que em função do pecado, elas foram corrompidas, né? E aí um Deus que se importa em cuidar de cada uma dessas pecinhas e restaurar o que é original nela, para que aquilo que na eternidade ele sonhou como plano perfeito possa ser restabelecido em nós e em toda a criação. É maravilhoso conhecer e caminhar com esse Deus. Então, que bom que ele cuida de cada pequena parte, né? E é o Deus que age, não tem nada que na minha ótica faça a gente talvez ter uma definição diferente de Deus do que é o Deus que fala e chama à existência as coisas e continua fazendo isso até hoje, então
Que legal. Uma boa imagem do quebra-cabeça. Foi o que veio na minha memória, assim, nossa, é isso, né? E a gente só consegue perceber o todo, né? A revelação plena de quebra-cabeça lá no final, né? Montando cada peça, lá no final, né? Às vezes a gente já consegue perceber pedaços, né? Ó, aqui tem um rio, aqui tem um patinho, aqui eu acho que é uma casa, mas a beleza, né? Então, é esse viver pleno, né, da vida, e Deus vai nos conduzindo, né? Deus vai trabalhando, e às vezes a gente põe aquela peça ali, tem certeza que aquela peça ali, a gente tem cabeça dura, né? E depois vai perceber, não é bem ali, agora eu percebi, aqui é outra, né? Daquela forçadinha, assim, para servir o encaixe ali, né? Criança montando quebra-cabeça, de vez em quando tem isso, né? Aquelas 20 pecinhas de quebra-cabeça infantil, uma não encaixa de jeito nenhum ali, mas força, e a gente tenta também fazer isso tantas vezes, né? E a obra completa, de fato, talvez fique para a eternidade, né? Talvez a gente nem perceba tudo aqui, né? A gente vá para a eternidade com muitas interrogações ainda de por que Deus não agiu em determinada situação, que a gente se sentiu sozinho, que a gente sofreu. Lá na eternidade a gente pode perguntar tudo que a gente quiser, dizendo por que não foi diferente. E eu acho que vem um ponto legal, que colocou também antes ali, né? A gente aceitar, né? Aceitar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, né? É nesse contexto que o texto está também, né? De perceber Sim. que às vezes nós forçamos a barra, às vezes nós queremos encaixar as coisas do nosso jeito, falhamos em nossas decisões, e aí é o momento de novo, né? De viver o nosso chamado, que é a segunda parte do versículo, né? Eu vou até colocar aqui de novo o versículo, agora eu vou colocar na versão da Nova Tradução. Ela trabalha um pouquinho diferente, vou colocar ela aí, ó. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são? Aqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, né? Aqui a palavra propósito, né? Ou chamou de antemão, né? Ou seja, Deus ele quer agir na vida daqueles que foram chamados, né? Chamados para a conversão, chamados para o arrependimento, chamados para uma nova vida, né? Então, ter essa capacidade de admitir Deus, né? E voltar ao nosso chamado. Lá de antemão, Deus nos chamou, né? E poder voltar para ele, permitir que Deus haja também, transforme, né? Junte os cacos da nossa vida e nos faça um vaso novo, né? Talvez essa visão também, né? Verdade, verdade. E descobrir também esse específico para a vida de cada um de nós também é segredo que Deus revela na caminhada com Ele, né? Não, o pacote não vem pronto, né? No quebra-cabeças ainda vem a caixa, às vezes, que ilustra como vai ser no final, né? A nossa vida não vem com esse manual de instrução, né? Fora a Bíblia, a gente não tem outro manual de instrução, né? De certa forma, a gente tem até as promessas, né, de vida eterna, Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, mas ainda é como se fosse uma imagem nebulosa, né, que a gente imagina como é, mas precisamos completar tudo, né, deixar Deus completar tudo, até a gente poder vivenciar isso de fato, né. Mas é um versículo realmente instigante também, porque ele nos chama a vivermos uma realidade de Deus na nossa vida, não só viver os benefícios, mas também viver um compromisso com Deus, né? Porque Sim. É um versículo de novo, né? Que tem a ver com quem aceitou o chamado, o arrependimento, viver uma vida com Deus, andar nos caminhos de Deus, e aí as coisas fazem sentido. E por mim me chama a atenção um versículo, mas a primeira palavra do versículo, que eu não tinha a noção até no grego. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Quando eu fui ver o que é esse sabemos, né, eu achava que lá era de nós, né, de conhecimento, assim, saber de conhecimento, mas, na verdade, quando eu fui lá, eu percebi que é oidamen, que é considerar, observar ou atentar. Literalmente, olhar com os olhos físicos. Né, tá lá. Ou seja, sabemos, eu vi, eu vivi e eu sei que é assim. Paulo está dizendo, olha,
Eu vivi na minha experiência de vida, né? E eu sei, no sentido, eu considero que é assim, né? Por experiência própria. Quem busca Deus, quem vive em novidade de vida, quem ama esse Senhor, vai experimentar isso, que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo tendo espinho na carne, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo difamado, eu experimentei isso. Então, é um saber prático, né? Não é um saber, é uma filosofia de vida, é um saber no mundo das ideias, né? Eu sei que essas coisas acontecem, né? Não, eu vivi isso, né? E só quem vive em meio a uma adversidade, em meio à morte, em meio ao sofrimento, e vive com Jesus Cristo a cada dia, vai entender que todas as coisas cooperam para o bem. Eu acho que é algo muito, quase um paradoxo, né? Mas é uma palavra que me chamou atenção, esse viver consciente, né? A gente também, o saber hoje está condicionado a algo que alguém nos ensinou, né? E na época da Bíblia, o saber tá ligado a algo que a gente vive. Não é um conhecimento intelectual, é algo prático, né? E por isso o discipulado entra em pauta com Jesus, porque ele não só transmitiu conhecimento teórico, ele fez os discípulos viverem as coisas, né? Então, Paulo está aqui de novo considerando tudo isso, né? Não estou transmitindo só conhecimento para vocês, eu tô falando do que eu experimentei, né? Legal. Quer falar mais uma coisa? Pode falar. Não. É tu que Pastor comanda. Daniel, nós estamos aí... nós estamos aí 8h30, né? E eu acho que é o momento de a gente poder, assim, ainda dar um espaço. Se mais alguém tem alguma pergunta em cima desse versículo, espero que a gente conseguiu, de alguma forma, também... Deixa eu só colocar aqui. Isso. Ajudar vocês a entender um pouquinho o contexto, né? Enquanto vocês pensam numa pergunta, se ainda tiver, eu gostaria de colocar aqui no final o versículo 29 e 30, que talvez para mim ele é significativo, porque ele aponta para aquilo que de fato Deus quer. Que bem é esse, né? O que de fato está por trás desse cooperar para o bem? Qual é o desejo de Deus para a nossa vida, para que a gente possa viver o bem de Deus, né? O versículo 29 e 30, eu resumi ele para caber na nossa tarjeta aqui, diz assim: então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, para aqueles que foram chamados pelo propósito de Deus. Pois, né, aí vem o pois, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou e justificou. Aos que justificou, glorificou. Eu creio que, no meu entender, talvez esse seja o maior bem de Deus para a nossa vida. Ele deseja nos glorificar, ele deseja que nós vivamos também essa glorificação como filhos de Deus, né? Um pouquinho antes, ele vai dizer, né, toda a criação geme e aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus, né? E saber que tudo que Deus faz na nossa vida é para que nós alcancemos essa glorificação com Ele, né? Não que nós não vamos nos autoglorificar, mas alcançar em Cristo essa vida eterna, essa salvação, e viver essa justificação, aí nós conseguimos talvez entender um pouquinho melhor por que Deus faz o que faz na nossa vida, e talvez porque Deus permite muitas coisas na nossa vida, para que a gente alcance esse coração, né, essa glorificação, essa salvação também, por meio daquilo que Cristo fez por nós. Então, eu gostaria de deixar aí, pastor Daniel, esse versículo, e deixar contigo aí, talvez, umas palavras finais aí, enquanto o pessoal também traz mais alguma reflexão aí. Eu agora não li essa outra parte no grego, e talvez eu vá viajar com isso agora. Mas quando ele fala que também glorificou, eu fiquei pensando que ele nos cobriu com glória, e se a gente... a glória não é nossa, ela nos foi dada, né? E aí a gente vai lá para Efésios 1, quando diz que essa é a razão da nossa existência. Nós vivemos para glorificar ao nosso Deus. Por nós mesmos isso não seria possível. Mas com aquilo que ele fez, esse Deus que continua agindo, nos faz glorificar o seu nome com toda a nossa vida.
E talvez, assim, de uma consideração final a partir desse versículo, Romanos é riquíssimo e não tem como a gente pensar só esse versículo, esquecer quem é Paulo, esquecer de todo o entorno disso, mas para mim fica, e isso é evangelho sempre de novo, Deus age, ele nunca deixou e não deixará de agir, em teu favor, em nosso favor, mesmo quando a gente vacila, mesmo quando nós não éramos merecedores disso, né? Também é palavra de Paulo lá em capítulo 5, de que ele demonstra amor por nós, entregando Cristo quando nós ainda éramos pecadores, ele não sabe ele não se ilude conosco, mas ele continua agindo. Deus age em nosso favor. Que a gente guarde isso e que isso de fato reflita no nosso dia a dia quem é o nosso Deus. Então, também agradeço aí aos ouvidos de vocês e qualquer coisa aí também reclamem para o Marcos, porque quem convidou foi ele. Se tem alguma reclamação é com ele, não é comigo. Eu quero só colocar os comentários aqui, Daniel. A Adriana Litt, lá de Guarulhos, ela coloca aqui: os estudos bíblicos cooperam para a nossa maturidade espiritual. Né? Ela vê o agir de Deus aqui também. De fato, que legal. Eu acho que os estudos bíblicos estão aí para isso, né? Para nos fazer entender cada vez mais o que Deus, esse agir de Deus. Talvez essa seja o ensinamento principal que o Daniel fez questão de trazer aqui. Eu acho que é bem bacana mesmo, né? Deus age, né? Isso que é importante a gente saber. Como ele age, por que ele age, mas Deus age, né? E assim como também, quando a gente fala na oração, né, Daniel, às vezes Deus diz não para a nossa oração. Isso significa que ele ouviu a nossa oração, né? Então, às vezes, Deus, ele pode permitir ou agir de certa forma estranha, né? Ou às vezes até de uma forma que a gente não gosta. Mas se ele agiu, é porque ele está preocupado com a nossa vida, né? É porque ele agiu. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Deus, ele não deixa de agir. E isso significa que ele se importa com a minha vida, se importa com a tua vida, se importa com a nossa vida. Eu acho que gostei muito dessa ênfase. Uma ênfase que, para mim, passou desapercebida, assim, na leitura, mas que você resgatou e que eu acho que nos ajuda a entender esse versículo de uma forma bem pastoral. Obrigado aí por essa ênfase trazida aqui. E a Adriana coloca aqui que isso tem ajudado também. O Paulo Maia coloca aqui, 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Que é o conceito de amor que é trazido também aqui nesse versículo. A dona Ica colocou aqui, muito válido, o testemunho de vida, né? O seu testemunho, pastor Daniel, né? O seu testemunho de vida é algo que enriquece, quando a gente consegue perceber na nossa própria vida um testemunho, isso também é importante. E eu creio que todos nós, de alguma forma, vamos ter um testemunho de vida assim, né? Ali, Deus agiu, não entendemos nada no momento, mas depois a gente percebe como Deus quis o nosso bem, né? Quem vive no Espírito, quem é guiado pelo Espírito, com certeza vai ter um testemunho de fé nesse sentido assim. O Luiz Fischer, então, acompanha aqui, ele acompanha o pensamento da dona Ilka também, e os demais nós agradecemos aí por nos ajudar na transmissão, dizer que está tudo funcionando, que travou aqui, acolá, mas que deu para acompanhar também aí o nosso estudo. Eu quero deixar uma fase final, não sei se da minha fala ainda tem algo que chamou atenção, pastor Daniel. Eu só fiquei pensando nisso, né, de fato, a gente olhando para trás na nossa caminhada precisa perceber esse agir de Deus, nos conduzindo, nos transformando, nos levando a ser aquilo que Ele deseja, olhando para trás. Nosso destino é a eternidade que está diante de nós. Mas se a gente está no caminho certo, se a gente tem seguido o bom pastor, talvez a gente perceba olhando para trás. É isso aí. Deixa uma frase final aqui de um comentarista bíblico, do Adolfo Bull, do Comentário Esperança. Ele traz assim, ó, essa interpretação, aquilo que nós falamos hoje aqui, essa interpretação é importante,
caso não queiramos experimentar decepções, pois nem sempre a vida dos cristãos vai bem, né? Ou seja, essa interpretação entendeu o que Paulo está querendo dizer aqui, na perspectiva de que Deus continua agindo, de que Deus não nos abandona, que o bem tem a ver com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E, de fato, né, a vida do cristão nem tudo vai bem, mas Deus continua agindo para o nosso bem. Isso eu acho que é importante, né? Mesmo que nem tudo vai bem, Deus continua agindo para o nosso bem, né? Eu acho que essa frase e essa compreensão é importante. Entendendo isso, podemos usar esse versículo como um bom travesseiro para a nossa alma, né? E até mesmo em sepultamentos, em velório, sabendo que ali também Deus está agindo de alguma forma, né, para a gente compreender a vontade dele. Não é isso, Daniel? Amém. Amém. Quero convidar o pastor Daniel para você fazer uma oração final para nós, né? Depois eu trago uma palavra final de gratidão aí. Mas encerrar com uma oração, pode ser? Pode ser sim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos foi deixada para que a gente não precisasse andar sem orientação. Te agradecemos pela vida e pelo testemunho do apóstolo Paulo, que nos faz compreender tanta coisa a teu respeito. Obrigado, Senhor, porque através dele, da vida dele, nós também somos lembrados que nem tudo, nem sempre, na nossa vida as coisas vão acontecer como nós desejávamos, queríamos. Mas ainda que não seja assim, Tu és o Deus que age em todas as coisas, em cada detalhezinho, em cada pequena peça do grande quebra-cabeça da nossa vida. Tu age para o nosso bem. Que a percepção disso tudo seja clara na nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos conduza, abra o nosso coração e entendimento, para que no nosso dia a dia, sempre de novo, a gente lembre que Tu és o Deus que age de eternidade a eternidade, do princípio de tudo até o último dia, quando formos levados definitivamente para a eternidade. Tu és o Deus que age. Continua agindo na nossa vida, nas comunidades onde nós estamos, nos ministérios onde nós estamos envolvidos. Age em nós, por amor de Jesus. Amém. Gratidão, pastor Daniel. Obrigado aí, tá, pela parceria, pela conversa, foi muito bom. Pelas instigações de pensar, olhar para além, né? Foi muito bacana, gostei bastante de estar contigo aí, creio que a comunidade gostou também, né? Que Deus abençoe o teu ministério aí na Apóstolo Pedro, que Deus esteja com vocês também nesse tempo de pandemia, tá bom? E que a gente possa se encontrar aí nos encontros do núcleo aí, não para aquele abraço ainda, mas para aquele bate-papo com o Marcos. Tá certo, obrigado. E fico feliz de estar com vocês aí. Me alegra conversar sobre a Bíblia. Valeu, Daniel. Eu vou colocar uma música aqui para encerrar hoje, né? Uma música, vocês podem curtir a música, fala sobre confiança do Projeto Sola, né? Um grupo muito bacana. Ela fala de confiar em Deus. Daniel, se você precisa sair, não sei se vocês têm encontro de casais, não sei se você vai ter que correr para lá ou não, né? Fica à vontade, aí a gente conversa lá pro WhatsApp, né? Se quiser ficar aí até o final dos bastidores, é com você. Enquanto isso, lembramos que semana que vem nós temos aí, né? Deixa eu já dar um tchau pro pessoal aqui, fica à vontade. Daniel, um grande abraço, tá? Deus abençoe. Lembrando que semana que vem, então, nós temos aí o nosso estudo bíblico, verso 1, né? Nós vamos continuar estudando mais versículos, e quem vai estar conosco é o pastor Fábio, lá da comunidade de Ponte do Imaruim, que é uma paróquia, a paróquia de faz parte do município de Palhoça, né? A paróquia de Ponte do Imaruim, né? Ele também estudou aqui na FLT, eu conheço ele há um bom tempo, e ele vai estar conosco aí falando sobre mais um versículo. Se você tem um versículo bíblico interessante que você quer falar, mande aí para nós, coloque aí nos comentários, enquanto a música vai rolando, coloque os comentários, e que Deus
abençoe a minha vida e a sua vida. Fique agora, então, com esse hino. Obrigado a todos. Muito obrigado pela participação, por estar aí conosco. Deus abençoe. Até o próximo estudo bíblico. Tchau, gente. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração, salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda